Fala aí, gente, a paz do Senhor. Estamos chegando aqui para mais uma reflexão bíblica. Vamos lá para mais uma reflexão. Com certeza de que hoje Deus mais uma vez vai ministrar uma palavra profunda ao nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre busca versus humildade. Isso mesmo. Busca versus humildade. Esse é o tema que nós vamos falar hoje. Baseado em qual texto? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Então vamos lá. Qual texto nós vamos estudar hoje? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Vai narrar a história de um homem chamado Jairo. E antes de começar, é importante a gente ressaltar aqui que Jesus, para os religiosos naquela época, não era tido como o Salvador, como o Messias, né? Alguns o enxergavam como mais um profeta, não como o Messias. Então vale a pena a gente trazer memória a isso, para a gente entender, porque Jairo era um dos líderes da sinagoga, um dos principais da sinagoga, ou seja, ele era um líder religioso. E para os religiosos, eles não viam Jesus como o Messias. Porém, nós vamos ver que a atitude de Jairo, quando a sua filha está enferma, é de ir até Jesus. E a primeira lição que nós aprendemos quando ele vai até Jesus é que ele chega e se prostra. Quando Jairo chega, ele chega e se prostra. Então nós lembramos aqui para os religiosos daquela época, eles não viam Jesus como um Messias, mas como mais um profeta. Porém, Jairo, que é um dos líderes religiosos, líder da sinagoga, ele chega e a primeira coisa que ele faz é se prostrar, já reconhecendo a soberania, ou seja, eu sou um líder, mas eu estou perante alguém que é maior do que eu. Você só se prostra diante de alguém que você reconhece que é maior. Então, quando ele chega diante da grandeza, diante da sabedoria, diante da unção, diante da graça que há em Cristo Jesus, diante da virtude, diante do poder, a primeira coisa que ele faz é o que? Prostrar. Isso é uma atitude de humildade. Prostrar-se diante de Jesus. Isso aqui é uma lição para os nossos dias de hoje, porque às vezes na nossa arrogância a gente chega e não se prostra. Jairo não, ele chega e a primeira coisa que ele faz é se prostrar diante de Jesus. Então ele é um religioso, alguém que conhece as escrituras, alguém que conhece o sistema, que não reconhecia, não recebia Jesus como um Messias. Porém, quando ele chega diante do mestre, ele se prostra. Essa é a primeira lição e algo que nós precisamos resgatar nos nossos dias de hoje. Porque quando ele prostra, ele reconhece que está diante de alguém maior, diante de alguém que é soberano. Porque a fama de Jesus corria, os feitos de Jesus eram notórios. Então, a notícia corria e Jairo vai até Jesus. Porque na sua casa há um problema, sua filha está enferma, precisa de um milagre. Precisava de algo que não era humano, era algo superior, de um milagre, de uma cura. E Jairo vai até Jesus. A primeira lição então é da humildade e do prostrar-se. Nos nossos dias de hoje, nós vemos um orgulho muito grande no ser humano. A ausência da humildade tem levado muitos à ruína, à destruição. Nabucodonosor foi um exemplo de quem foi soberbo e teve que comer capim por causa da sua soberba, por causa da falta de humildade. Nós vemos que Ananias e Safira deixou o seu ego inflamado e por causa da soberba eles também morreram mentindo na hora da oferta. Nós vamos ver Acã, por causa do orgulho do coração, da ambição do coração, morreu também. Se você observar todos que foram orgulhosos,
eles não foram vencedores na sua vida. Mas aí quando você vai para a contramão dos orgulhosos, você vai ver a humildade de Ana, a devoção de Ana, a fé dela fez com que ela alcançasse o seu milagre, a sua vitória diante de Deus. Você vai ver que todos aqueles que foram humildes, todos que tiveram a humildade de se prostrar, de reconhecer a soberania de Deus, saíram vitoriosos. Então, o combate ao orgulho, ele precisa ser diário. Porque Jairo poderia ter orgulho de dizer, não, eu sou um líder, eu sou alguém importante, eu não posso fazer isso. Seria uma humilhação muito grande prostrar diante dele. Mas ele não importa com isso. E o problema nosso é que a gente importa muito com a aprovação dos outros. O que as pessoas vão pensar? Será que vão aprovar a minha atitude? Que forma vai repercutir a notícia? Mas Jairo não estava preocupado com o que ia repercutir. Mas ele estava preocupado que estava em jogo, que era sua casa, sua família. Então, por que às vezes deixamos o orgulho, deixamos a reputação ser mais importante do que o que de fato vale, está em jogo? Porque às vezes nos deixamos levar mais pelo que os outros vão falar do que de fato pela necessidade. Jairo se prostra diante de Jesus, o texto diz. E no versículo 23, Marcos 5, nós estamos falando de Marcos 5, versículo 23 ele diz: e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte. Depois de prostrar e adorar, ele apresenta a sua necessidade diante de Jesus. Olha, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Então havia uma fé nele, havia uma fé que acreditava que Jesus tinha um poder para curar. O problema é que tem gente que tem fé no Jesus que salva, no Jesus que faz tantas coisas, que prospera, que pode dar dinheiro, pode dar carro, pode dar casa, mas não acredita que ele pode curar. Tem fé que Jesus pode fazer tudo, menos curar, menos transformar a sua história. E Jesus pode transformar a sua história. Isso é relacionamento. Tem gente que busca só por um momento. E não, Jesus é um Jesus de relacionamento, porque Jesus vai até a casa de Jairo. Ele poderia liberar uma palavra, um milagre acontecer, e estava tudo bem. Certo que Jesus nos mostra que é importante o relacionamento. Relacionamento fala de caminhar junto. Jesus vai caminhando junto com ele. Ou seja, Jesus passou esse momento difícil da vida de Jairo junto com ele. Jairo não ficou desamparado no momento difícil, justamente porque ele já havia semeado, era um líder, alguém que com certeza buscava a Deus. E aí me vem nesse momento aquela palavra que diz, lança o teu pão sobre as águas, depois de muito o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muito o acharás. Ele roga, dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. Então ele cria, ele acreditava que Jesus, se Jesus impusesse as mãos sobre a sua filha, o milagre poderia acontecer. Você já parou para refletir sobre como está a sua fé diante do Senhor? Como está a sua fé? Nos momentos de pressão, como nós agimos? Jairo nos dá um ensinamento. No momento de pressão, ele corre para os pés de Jesus. Ele corre para os pés de Jesus. Nesses dias de pressão que nós estamos vivendo, o conselho de hoje é: corra para os pés de Jesus. Coloque sua casa, sua família na presença dele. Coloque os seus negócios na presença dele. Coloque tudo na presença dele. Quando Jairo sai de sua casa e vai até Jesus, ele entregou tudo na presença de Jesus. Ele entregou tudo na presença de Jesus. Você que está ouvindo esse vídeo hoje, você que está ouvindo esse vídeo agora, entregue tudo para Jesus.
pois não há nada igual, não há nada melhor do que viver uma experiência como essa. Jesus entrou na casa de Jairo, curou a filha dele, ressuscitou a filha dele, porque quando Jesus chegou já havia morrido, e o milagre aconteceu dentro da casa dele. Tudo isso porque ele se dispôs a ir até Jesus. Entregue tudo para ele. Às vezes somos egoístas, queremos tudo para nós. Mas o conselho dessa live de hoje, de busca e humildade, é: entregue tudo para Jesus.